Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pode Fluir e hoje é um episódio muito especial porque eu vou apresentar e entrevistar a melhor pessoa do mundo. É, eu acho que eu sou a fã número um dele, então esse episódio a gente vai contar um pouquinho de quem é o Wesley, a história dele, que eu acho que todo mundo precisa entender e saber, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Então, vai ser muito especial, tá muito sendo muito especial mesmo estar aqui e entrevistando você, meu amor, meu digníssimo, meu sócio, meu marido, meu fotógrafo, pai de Pai da Maria. Maria. Temos uma vida aí, mas eu sei que a gente tem muita coisa ainda para viver e eu quero que vocês conheçam um pouco da pessoa incrível que ele é, porque acho que eu conheço muito ele. Eu digo pra ele que eu só perco pra mãe dele, porque ela tem mais anos conhecendo ele do que eu, mas eu tô pau a pau É verdade. ali, porque a gente convive todos os dias. Todo mundo sabe. Quem é casado sabe, né, gente? A gente conhece a pessoa por completo. Literalmente. Então, ele não é só apenas um ótimo fotógrafo, nem apenas um ótimo sócio, mas é um ótimo homem, um ótimo pai. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história dele. Vamos embora. Então, primeiro, amor, como é que é, você começou nessa área, né, de fotografia? Eu sei, óbvio, mas eu quero que você conte. Como é que começou essa trajetória? Por que que você escolheu a fotografia, né? Por que que a fotografia se tornou a profissão oficial do Wesley Rodrigues? Então, pra já fica difícil, né, de dizer mais alguma coisa depois de uma apresentação dessa, mas esse episódio é muito especial de estar aqui com você, meu amor, mais uma, em mais um dos projetos da nossa vida, né, e tanto projeto que fazemos juntos. E quem sou eu, como eu comecei? Então vamos lá. É, eu sou cristão, casado com essa esposa maravilhosa que vocês já conhecem também. Sou pai da Maria. Sou fotógrafo, especializado em fotógrafo de casamento. Hoje também estou envolvido em outros projetos, como a nossa agência, né? O Fluir, como vocês já conhecem. Temos também o Lembre Lembre. Tem alguns outros projetos também que já nasceram, mas ainda estão engatinhando. E estamos envolvidos aí em várias coisas. Pouca coisa, né, gente? Graças a Deus, a gente faz pouca coisa. No final das contas, hoje eu sou muito mais empresário do que fotógrafo, né? No É final verdade. das contas, é isso. Mas como é que tudo começou? Eu lá atrás trabalhei numa banda de sertanejo, faz todo o meu estilo, né? Nada a ver, né? Quando ele me contou isso, eu falei assim, hã? Eu, tipo assim, eu pensava numa banda de reggae, numa banda de rock, numa banda de brega, mas numa banda de sertanejo, não. Brega também não, mas pronto. E nessa banda eu era o roadie, ou seja, eu era a pessoa que montava os equipamentos antes do show, Uhum. depois dava o suporte e depois desmontava tudo. E uma vez a gente foi tocar no lugar, né? O pessoal foi tocar, eu fui trabalhar. E os meninos uma vez levaram uma câmera. E aí, esse foi o meu primeiro contato, assim, com uma câmera profissional. Mas eu sempre, quando eu tive o celular, eu sempre tirava umas fotos legais, sempre em busca de editar. Os meus amigos sempre falaram, pô, Wesley, tu tem uma visão diferente. E eu realmente via isso desde muito tempo. Ou seja, com o celular mesmo eu já brincava e fazia várias fotos. E aí, em um show, os meninos levaram a câmera, eu não sabia de nada, só tinha curiosidade. E os meninos me deram a câmera, eu usei lá a câmera no automático mesmo, pronto, do jeito que tava. E teve uma foto que eu fiz em específico que foi onde me surgiu assim um gatilho, né, talvez, de por que a fotografia é tão importante. Foi quando ele jogou água assim no pessoal, né, no público, e eu tava do lado assim, eu fiz a foto um pouco mais lateral assim e a água ficou toda no ar assim, na foto. E depois eu fui ver aquela foto e eu fiquei depois pensando, fui editar e tudo no celular, e eu fiquei pensando, isso aqui é muito poderoso, ou seja, foi um milésimo de segundo Uhum. que eu fiz a foto e aí eu disse, se eu guardar isso aqui pra sempre, esse momento nunca vai ser perdido, literalmente.
Sim. E eu disse, não, isso aqui é muito poderoso, isso é muito forte. E aí foi onde me caiu também, assim, a ficha de todos os livros de histórias e isso. E se não tivesse fotos de como era antigamente, a gente nunca saberia como foi, né? E aí eu disse, isso aqui é muito poderoso. E pronto, a partir daí, todos os shows, eles começaram a levar a câmera. E tu E eu comecei a estudar no YouTube, na internet mesmo. E sabia que tinha câmera durante os finais de semana para eu praticar. E foi assim que literalmente tudo começou. Depois que saí da banda... Mas tu ficou fotografando, tipo, shows, essas coisas? Sim, porque eles levavam e aí eu fotografava os shows. E sempre fazia foto. E Com a câmera deles. Com a câmera deles, exatamente. Uhum. Ou seja, depois eu editava tudo no celular, também não tinha computador, não tinha nada na época. Uhum. E eles usavam as fotos no Instagram e tudo isso. E já começou a ser algo mais recorrente. E eu estudando sempre no YouTube, aí depois comecei a aprender como mexer na câmera no modo manual e essas coisas. Mas disso, antes de tu começar a trabalhar na banda, quando tu era, tipo, adolescente, tu pensava em alguma profissão? Ou não? Não. Sempre, Não, tipo, sempre vou fui, indo. sempre fui aquele de vou trabalhar, né? Ou seja, Entendi. eu larguei os estudos, ou seja, não fiz o meu último ano, que no Brasil é o 13º ano, nem sei como é que chama Ensino hoje. médio. Mas enfim, o último ano do ensino médio eu não fiz, eu larguei a escola, porque eu fiz um cálculo matemático. Eu disse, se eu juntar dinheiro, eu já trabalhava, né, desde os 16 anos, se eu juntar dinheiro, quando eu fizer 18 anos, eu tenho dinheiro suficiente para fazer um supletivo. Então, eu não vou estudar mais. E quando eu fizer 18 anos, eu pago o meu supletivo. Encurtar aqui o tempo, né? Exatamente. Foi uma confusão em casa. Não recomendo que vocês façam isso. Mas é isso. Eu sou fruto de um supletivo. Não parece, porque o Wesley é bem inteligente. E fiz o supletivo. Não tô dizendo que quem fez supletivo não é inteligente, pelo amor de Deus. Não tô dizendo, porque tudo agora na internet, né? Você pega um corte e pronto, já fica... Já era. Não, tô dizendo isso, né? Tô dizendo que, enfim. Mas pronto, vocês entenderam. É. E fiz o supletivo. E a partir daí, logo, eu já mexia com a foto. Ou seja, então, quando eu fiz os 18 anos, eu arrumei um outro emprego. Trabalhei praticamente 2 anos na banda, mexendo com foto, né? Mas com a câmera que eles levavam, isso, mas totalmente de forma de um hobby, né? Ou seja, eu não ganhava dinheiro com isso. E aí, quando eu arrumei esse outro emprego, eu já fiz o cálculo de se eu vou trabalhar nesse emprego durante um ano. Isso sem ser o da banda. Era Isso um já outro era um outro emprego. emprego. Ou seja, mas quando eu saí da banda... quando eu saí da banda, eu levei a câmera comigo. Porque a gente precisava fazer o acerto de contas e isso. E eu disse, olha, me dá a câmera e abate no valor que vocês têm que me pagar. Então, ou seja, a minha primeira câmera aí para os primórdios, quem é da fotografia antiga vai saber qual foi uma Nikon D3100. Hoje em dia, com certeza, quem está começando agora não faz ideia do que é isso. É tipo uma câmera analógica da época. De hoje, né? De hoje, no caso. Entendi. É igual quando eu vou falar... amor, vamos revelar essa foto. Eles, amor, é imprimir a foto, né? Ninguém revela, mas... Quando você fala revelar, você está, na verdade, revelando a sua idade, né? Enfim. E aí tu ficou com essa câmera. Fiquei com essa e câmera. ainda teve o acerto, né, financeiro, e depois tu foi para um outro emprego. Exato. E aí, nesse ano, eu comecei a fotografar muitos dos meus amigos. Ou seja, ia pra parque e ia fotografando os meus amigos sempre. Tipo, treinava pra com a praticar, câmera. exato. Mas já sabia que depois de um ano, era o tempo do meu contrato, eu ia sair dali, eu ia pegar aquele dinheiro e ia investir numa câmera. Então, tipo assim, tu não tinha perspectiva muito de tipo, vou trabalhar aqui, tipo, durante muito tempo. Não, tu já Não. tava com isso na cabeça. Não, de, o tipo, contrato era mesmo de um ano. Eu sabia que com um ano eu ia sair. Eu tinha que decidir o que eu ia fazer o que depois queria de um da ano. vida. Só que a grande discussão depois do supletivo lá em casa foi que eu decidi, eu vou ser fotógrafo. Ponto. Entendeu? Ponto. Mas eu ainda Tu não tinha que ganhava. idade mais ou menos nessa Eu época? tinha 18 anos, 18 anos. mais ou menos. Então, isso, eu tinha 18 para 19 anos. Mais ou menos nessa época eu decidi que ia ser fotógrafo. Aí todo mundo insistiu, você tem que fazer universidade, você tem que não sei o que e tal. E aí eu fui e falei pro pessoal lá de casa, olha, eu vou entrar na universidade, porque vocês querem, mas eu vou ser fotógrafo. E foi essa confusão e tudo. E aí eu sei que eu fiz o Enem na época. Tá vendo? Eu sou fruto do supletivo, mas eu fiz 850 na redação do Enem. Sou desenrolado. Nem eu. E terminei o segundo grau. E entrei pra contabilidade na Universidade Federal da Paraíba. Ok. Passou na Federal. Passei na Federal, exato. E entrei. E cursei um ano. Mas quando acabou o ano, eu disse, pessoal, vou trancar.
porque eu vou ser fotógrafo, já tá decidido. Tu fez um período ainda. Exato, que era praticamente o tempo que eu trabalhava nesse outro local. Entendi. Entendeu? Fiz dois períodos, né? Ou seja, 6 meses, 6 meses. Então, nessa época, tu tava, tipo, cursando esse curso, né? Que é como se fosse contabilidade, né? É uma espécie de contabilidade. Pronto. Na Federal, aí trabalhava também. Sim. E de fim de semana tu via fotografar os teus amigos pra treinar. Exatamente isso que eu fazia. Mas no final das contas, tu só queria ser fotógrafo dessas três Eu coisas. já sabia que seria fotógrafo, não me pergunte como ou porquê, mas eu já sabia que era aquilo que eu queria seguir. E aí depois, E obviamente... nem sabia se dava dinheiro ou não, essas... tinha uma noção, né? Eu pesquisava as coisas na internet, mas não tinha muita noção. E aí, depois disso, eu comecei um curso de fato de fotografia com o Risenberg lá na cidade. E quando eu comecei o curso de fotografia, o Risenberg ele já falava, olha, você já sabe muito. Tanto é que durante as aulas ele sempre fazia, ó, pessoal, que tiver de dúvida, fala com o Wesley, que ele já tá um pouco mais à frente do que você, não sei o quê. Que massa quando eu isso. fiz esse curso, foi realmente assim, só uma confirmação de que eu tava no caminho certo. E aí conheci hoje diversas pessoas que até hoje me acompanham nas redes sociais e a gente ainda troca, né, uma conversa. E depois disso, saí desse trabalho, como já estava programado, e fui em outro trabalho. Trabalhava de call center. Só que esse trabalho era só 6 horas. Então já me dava mais margem de começar a fotografar. Foi quando, na época, eu comecei a fotografar os colunistas sociais. Isso aí também a gente revela a idade. Ou seja, no tempo, gente, que existia blog. Ou seja, não existia influência ainda. Os influencers eram os colunistas sociais, ou seja, eles faziam conteúdo para publicar nos blogs na internet. Entendeu? Entendi. E aí comecei a trabalhar para uma pessoa que era um colunista social, então, de forma recorrente, eu estava sempre com ele, ou seja, fotografando ele nos eventos que ele estava, isso, e editava as fotos praticamente no mesmo dia para ele, no outro dia, já ter o blog no site dele e o pessoal visitar o site. O objetivo era esse. E a partir daí é que eu digo... E tu cobrava? Exato. Aí é a partir daí que eu digo que eu comecei a ser fotógrafo profissional. Ok. Por quê? Porque eu passei a ganhar dinheiro com isso. Eu passei a ser remunerado por isso. É por isso que quando perguntam, mas tu já fotografava há mais tempo? Eu disse, mas não era profissional, porque eu não ganhava dinheiro com isso. Sim. Era só um hobby. Exato. E aí foi quando de fato eu comecei a ser remunerado e fui fazendo isso de forma mais constante. Ou seja, fazia, às vezes até faltava no trabalho, também não recomendo, gente, não façam isso, tá? Mas eu sabia que era aquilo que eu queria, independente de qualquer coisa. E aí esse trabalho me dava mais margem. E aí eu ia fazendo isso de forma recorrente. Isso tudo com aquela Nikon lá que tu tinha. Isso, logo em seguida eu troquei para uma T5i também, aí da época dos dinossauros. Uma o pessoal Nikon vai também. sabendo. Aí já fui para Canon, que é onde eu tô até hoje. Né? Uma Canon T5i, que foi, gente, assim, até para quebrar, assim, já de cara, um paradigma. Eu ganhei muito dinheiro com a Canon T5i. Assim, comparado ao que o pessoal tem de câmera hoje e acha que não é suficiente... Eu ganhei muito dinheiro com a T5i, ou seja, foi onde tudo começou. É uma coisa que tu fala sempre pra mim, né? Não é câmera, é o olhar, como a pessoa faz. Não é. Óbvio que precisa ter, né, ali uma qualidade dependendo do trabalho e tudo, mas pra começar, gente, é isso aí. Você começa com o que você tem. É. E aí fui comprando flash, me investindo, né? E foi através desse trabalho de colunista social que eu um dia conheci o David Ribeiro, que hoje é nosso sócio, né? E foi um cara, assim, que me pescou, posso dizer assim. Ele estava fotografando o evento e ele falou, olha, eu tô precisando de um editor. E isso tu ainda trabalhava no call center? Exatamente. Trabalhava no call center. E fazia esses extras por fora. Era um extra, né? A fotografia... Ou seja, tu financiava o teu emprego, Isso. né? Tu financiava o dinheiro que tu recebia no teu emprego mesmo, né? Como um call center, pelo teu sonho, né? Que era ser fotógrafo. Exatamente. É um caminho até que a gente sempre... Recomenda. Né, sempre indica seguir. Se você quer começar a empreender, mas está trabalhando nesse momento... Pega esse dinheiro do teu trabalho, se houver margem, e ajuda esse dinheiro a financiar o que tu quer empreender. Nem que seja minimamente. Pouco, 10% ou 15%, mas vai começando aos poucos ali, porque o teu trabalho oficial vai financiar o teu negócio. Tu quer empreender, né? exatamente. Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Exato. Então, não dá pra gente, tipo assim, vou sair do emprego hoje e amanhã empreender, a não ser que você não precise de nada.
Mas acho difícil você começar um negócio, você sempre precisa de alguma coisa, então. Minimamente de um computador hoje em dia. Computador, internet, energia. Ou então pagar um curso também, né? Pra você se especializar, pra você não Também. quebrar a cara também, enfim. Também. Então, E pronto, basicamente a partir daí foi onde David me fez esse convite de ir lá fazer uma entrevista. E eu fiz essa entrevista e ele perguntou, olha, você pode começar quando? E eu disse, amanhã. mesmo tendo outro emprego. Sim. Loucura. E ele disse, então vamos começar. Aí foi, eu disse, olha, vou lá no outro emprego, vou dizer que vou sair. Também não recomendo que façam isso assim do dia pra noite. Pelo amor de Deus. Vou dizer que vou sair e daqui a 2 dias a gente começa aqui. Uhum. Beleza. E assim foi. Ou seja, eu voltei lá no emprego, disse, olha, eu vou sair. Saí e já comecei a editar com o David. E aí, a partir de David... Aí você virou um editor de Exato, fotos. eu era editor. Não era fotógrafo. E aí o Era David, fotógrafo, isso. né? E aí o David me deixava ter espaços quando eu tinha esse trabalho com os colunistas. Se a agenda tivesse tranquila de edição, eu tinha esse espaço de ir lá fotografar o cara, voltava pro escritório, continuava editando para ele normalmente. De noite em casa eu editava as fotos para mandar pro colunista, né? Que já era o meu cliente. Uhum. Mas aí foi onde, a partir daí, começou os casamentos. Antes Ok. disso, eu nunca tinha fotografado um casamento. É, antes era só pessoas. Isso. Sempre foi pessoas, né? Sempre foi pessoas. Eu sempre tive essa facilidade de direção com pessoas. Direção, sim. Mesmo quando era com os amigos, aí sim, depois a gente criou um primeiro projeto que se chamou na época Foto Estúdio, que foi em parceria com o Pablo, um grande amigo meu, desde a infância. E a gente fez alguns ensaios ali a R$50, R$60, mas pra entender, né? Foi mais pra entender mesmo. E a partir daí, foi com o David foi que começou de fato Isso é o mais ou mundo menos dos uns casamentos. 10 anos atrás. Ou seja, esse ano faz de fato uma década, 10 anos que eu trabalho profissionalmente com fotografia. Entendi. Aí tu começou a trabalhar com o David. David já trabalhava com casamentos. Sim. E aí tu passou a fotografar com ele. Como é que foi esse processo de começar a fotografar casamento? Porque fotografar casamento, eu acredito que seja um bocadinho complicado, né? É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Então, e eu acho que também você tem que ter o olhar, né? Você tem que ter a sensibilidade. Eu costumo dizer que o casamento, ele é um dia muito importante para os noivos, né? A gente já casou, a gente sabe disso. E aquele dia ele não vai se repetir. Nunca. Ele não vai voltar. Não tem como a gente... É igual, tipo assim, a gente vai fazer um ensaio. Se acontecer alguma coisa, a gente pode marcar um outro dia e refazer, né? Aconteceu alguma coisa no estúdio, remarca e faz novamente. Mas um casamento, ele não volta. É tipo assim, acabou a cerimônia, aconteceu alguma coisa durante a cerimônia que não foi captada, Foi perdido. não tem como, foi perdido, não tem Exato. como voltar. E isso é muito sério, as Sim. pessoas não levam nessa seriedade. E eu também não levava até ser casada com um fotógrafo de casamento. E quando ele começou a contar pra mim, ele, não, porque isso é muito sério e tudo aquilo. Porque quando a gente vai pros casamentos, a gente como convidado, a gente tá ali despreocupadíssimo, né? Sentado só assistindo o que tá acontecendo, se intrometendo na frente dos fotógrafos com o celular pra lá e pra cá, porque quer tirar foto da noiva, quer tirar foto do casal e tudo. Mas a gente não tem noção dessa responsabilidade, Sim. né? Porque imagina, a comida é uma responsabilidade, mas se faltar, se faz mais e chega. Mas eu tô falando dos momentos, né? Se um momento, como eu tô falando da cerimônia, não foi captado, ele foi perdido, Exato. literalmente, né? E você pode até lembrar, né, na sua memória, mas você não vai ter a possibilidade de reviver, que é onde entra a parte da fotografia. Exato, a questão da fotografia. Você consegue reviver. E quando tu entrou pra fazer fotografia de casamento, tu tinha esse senso dessa responsabilidade ou tu foi ganhando isso aos poucos? Então, quando eu comecei a editar com o David, eu comecei a entender. Porque, seja, ele tinha 2, 3 backups de cada casamento. 2, 3 HDs para ter o mesmo arquivo. E eu, ok, então peraí. Entendi que isso aqui realmente é tão importante que eu tenho que ter isso aqui em 2, 3 lugares. Né? Porque se acontecer alguma coisa com... A gente trabalha com equipamento eletrônico. Do dia para noite aquilo pode ir, né? Então, se acontecer alguma coisa, ele tem um outro lugar que aquilo está guardado. E aí eu comecei a entender. E depois também, né, via os atendimentos e tudo isso. E foi quando, já depois de um bom tempo trabalhando, ele disse, olha, vou te levar para fotografar um casamento com a gente. Tu vai como terceiro fotógrafo, ou seja, tu não vai ter obrigação nenhuma, certo? Fica só, tem cuidado para não atrapalhar.
e fazer algumas fotos. Mas tu foi pago nesse dia? Não fui pago. Tu foi Exato. como, tipo assim, Fui pra aprender. tô aqui. Fui pra aprender. E pelo contrário, essa é outra coisa também que a gente fala. Também é uma forma, ou seja, eu estava sendo remunerado para aprender, Uhum. entendeu? Hoje em dia, obviamente, você tem que pagar para aprender. Mas quando você se dispõe a fotografar para alguém, você está sendo remunerado para aprender. Sim. Se for uma pessoa muito mais experiente que você. Sim, nesse caso era muito. E muito mais, entendeu? E eu acho que isso é importante, você se colocar nesse lugar Sim, mesmo. De, olha, eu tô aqui, eu quero aprender, você é muito bom e eu quero aprender com você, seja... Tô disponível, exato. né? Mostrar disponibilidade. Porque hoje eu acho que, por conta das redes sociais, acaba que as pessoas estão muito cheias de egos. E acha que isso é uma coisa ruim, né? Se disponibilizar, né? Ou tô aqui, eu quero aprender. Abrir mesmo isso, né? Às vezes as pessoas... Ah, não, Porque às vezes tem isso, a gente olha a rede social de alguém e a gente tem um pré-conceito daquela pessoa. Sim. Então a gente acha, não, essa pessoa não vai deixar, essa pessoa não vai querer. Mas às vezes a gente precisa se abrir, né? É muito importante isso e foi muito interessante isso que tu fez. E um casamento, gente, é assim, é umas 12 horas. É bastante trabalho. Mas era o que eu queria era aprender. E aí, quando eu tive essa primeira experiência, foi o primeiro casamento que eu fiz, eu lembro que eu ficava sempre um pouco mais distante, né? O meu objetivo era não atrapalhar e ver como eles faziam, Uhum, para depois eu pudesse repetir, uhum. né? E assim foi. Ainda tenho até hoje as fotos desse primeiro casamento que eu fiz. Tenho Caramba! tudo até hoje. Foi em 2016, 2017, foi 2016, exatamente. Tenho as fotos desse casamento Que ainda legal. hoje. Já deu para utilizar essas fotos, entendeu? Com mesmo poucas que foram, mas já deu para utilizar. E a partir daí, David foi me explicando como fazia cada coisa. Literalmente, eu brinco assim com ele, que ele foi meu tutor. Ele foi me dizendo, ó, isso aqui eu faço assim por causa disso. Isso aqui eu faço assim por causa disso. Isso aqui eu faço assim por causa disso. E eu fui, de fato, aprendendo. E Uhum. aí, com o passar daquilo, eu fui fotografando cada vez mais com ele. E não só casamentos, eventos, aniversário, tudo. Para ganhar experiência. Uhum. E aí, até que depois de um Isso certo... com a Com a T5i. T5i. Passei um bom tempo com a T5i. Não sei nem que câmera é essa, mas pronto. E aí depois eu já senti uma certa segurança em mim mesmo, como profissional, que eu conseguiria fotografar um casamento Sozinho. sozinho, mesmo que pequeno, né? Obviamente procurando algo pequeno, mais controlado, mas eu já tinha segurança como profissional. Ou seja, eu já sabia, eu domino a câmera, eu sei mexer nela de cabo a rabo, como a gente diz, né? Uhum. E eu sabia que, tipo, ok, eu preciso de algumas coisas para me ajudar se a situação no lugar for ruim, mas eu já dominava a câmera. Uhum. Então, ok, me senti seguro para aí começar a promover o meu trabalho. Uhum. E aí comecei a devagarinho também e tendo os meus próprios clientes, enquanto eu ainda estava trabalhando com ele na parte da edição. Mas eu já Caramba. comecei a ter alguns clientes de Uhum. casamentos, de sessões de gestante, isso. E foi E onde eram clientes que vinham de tudo. Tu já tinha rede social nessa isso, foi onde eu época? criei a rede Indicação. social, exatamente, foi onde eu criei o Instagram na época, e sempre foi o Instagram, e através de lá fazia divulgações, e isso também falava muito no boca a boca, né? Uhum. E fiz casamentos praticamente de De graça, já graça. fiz, né? Pra aprender, no sentido de, ó, eu tenho segurança, eu tenho certeza que Vai isso aqui ficar vai ficar bom. bom, mas eu ainda não me sinto confortável para pedir uma remuneração sobre isso, então vou fazer de graça. E já fiz casamentos assim para ter a certeza. Uhum. E depois fui me equipando. E foi como tudo assim praticamente começou, né? Foi desse jeito. E aí Massa. depois de alguns anos, acho que um ano mais ou menos, né? Alguns anos, não, um ano e pouco, com o David foi quando ele disse, olha, tu tem que trocar de câmera. Porque ele já tinha entendido. E eu sempre levava minhas fotos para ele dar um feedback, entendeu? Uhum. Então ele sempre falava também, isso aqui podia ter feito assim, isso aqui podia ter feito assado, Sempre te davam sempre, feedback. isso. E aí foi Tanto quando, positivo quanto não, negativo. negativo, muito Muito negativo. Ah, mais negativo do do que que positivo. positivo. Foi onde a gente aprendeu muito. Não, e até isso, porque imagina, se tu receber um feedback, muitos feedbacks negativos, tu fica tipo, pô, é isso aqui. Mas é isso, era o negativo construtivo. Opa! Sabendo
Corta, Corta. mas vamos voltar. Finge que a gente nem tá aqui. Mas é isso, era o negativo construtivo, ou seja, era, ó, isso aqui tá ruim, mas tu pode fazer assim, entendeu? Era nesse sentido. E aí, depois de um tempo já com ele disse, olha, tu precisa trocar de câmera, porque essa câmera já não te atende mais. E é algo que eu falo pra todo mundo, eu digo, você só precisa trocar de câmera quando a câmera já não atender mais você. Quando você sentir que você não consegue fazer mais porque o equipamento não deixa. Entendeu? É a mesma coisa de eu ter um Corsa e uma Ferrari. Às vezes eu quero acelerar mais, mas o Corsa não vai me deixar. Não vai. Aí eu preciso trocar de carro. E ele falou isso pra tu, né? E tipo assim, pra tu trocar de câmera, pensando mesmo na tua evolução, Exato. né? Dentro da fotografia. E ele já tava te levando pros lugares também, então ele precisava, Exato, né? dessa mão de obra também. Ter um equipamento tão Ah, páreo sim, quanto o isso, dele. Exatamente. E isso é muito importante. E esse foi um problema por algum tempo. Ou seja, que ele mesmo dizia, olha, eu não tenho como te levar porque tua câmera não entrega a qualidade que meu cliente precisa. E aí foi quando a gente se programou, ele também me ajudou com essa parte da troca da câmera. E foi quando eu comprei uma câmera melhor e a partir daí passei aí 4 anos. A gente ainda tem essas câmeras lá em casa. Sim. Até hoje, passei pelo menos aí 4 anos fotografando com essas câmeras. Que foi a Canon 6D. Que também quem sabe aí sabe que é uma bênção pro foco. Mas aí depois que tu trocou, tu passou aí muito mais pra casamento com ele, ensaios, essas coisas. Exato. Aí ficou algo mais frequente. Bem mais frequente. Então, já tinha uma certa agenda com uma recorrência muito maior com ele. A experiência já foi, assim, sendo acelerada de uma forma muito mais rápida. E aí tu ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos e um pouquinho. Sendo editor e segundo fotógrafo isso. e quase a sombra de Isso, David. exatamente. Aí já alguns eventos que ele sabia que eu dava conta, ele já mandava não tu ia sozinho. mais, eu ia sozinho. Como equipe dele. Como equipe de David Ribeiro, exatamente. E várias vezes fui fazendo isso até o ponto de que eu já estava naturalmente, né? Ou seja, de fato seguro com isso e cada vez mais vinha surgindo mais clientes para mim também. Ou seja, David foi o teu mentor. Exato. Foi o tutor, ele que me ensinou tudo. Sim, que legal. E aí, depois desse tempo, desses 2 anos e tal, o que aconteceu? Tu decidiu vir pra cá, né? Conta um pouquinho como foi que tu... Ah, porque imagina, tu tava com a carreira andando, Já tava, né? já, Não tinha... já teve, quando eu decidi vir pra cá, eu já tive que negar casamentos, porque sempre marcam com 1 ano, né, de antecedência, Sim. 6 meses de antecedência, então eu já tive que negar a agenda pra vir pra cá. Já foi E mais tu ou menos decidiu assim. vir pra cá por quê? Eu tinha 23 anos na época e eu passei por um susto, onde eu ia sendo assaltado, depois de um casamento, inclusive, e eu, pronto, consegui me escapar, né, deu certo. E eu fiquei muito reflexivo no sentido de, tipo, se essa pessoa leva aqui minha moto, que era o que eu tinha na época, e minha mochila com os equipamentos, eu vou perder tudo. Tudo que eu tinha construído. O Brasil, ele é complicado nesse aspecto Tudo que mesmo. eu tinha construído em anos. E aí, se eu perco isso, e aí? Começar tudo de novo? E eu refleti e disse, olha, se for o momento de tentar alguma coisa fora daqui, É agora. o momento é agora. Que tu é novo, né? Entendeu? Eu era novo, tinha uma profissão, Sim. já era fotógrafo. Sim. Comecei a estudar o mercado daqui e foi quando eu entrei em contato com dezenas de fotógrafos aqui dizendo que estava vindo. Poucos me responderam, o que é super normal, infelizmente, no nosso meio, né? É uma classe que eu julgo dizer que é um pouco desunida. Sim. Né? Se unisse mais, não fosse tanta essa briguinha, tava muito melhor todo mundo, mas enfim. É verdade. E Mas isso é em qualquer área isso também. exato. Porque todo mundo acha que o mercado de fotografia só tá saturado. Não, gente, tá tudo saturado, tá tudo tá saturado. O que você foi inventado de fazer, tem gente fazendo, tem gente que vai fazer, tem gente que já fez. Tem gente que tá pensando em fazer. Se preocupa Se não. você for deixar de fazer alguma coisa porque você tá pensando que tá saturado, você não vai fazer. E eu falo isso porque na época que a gente começou a fluir mesmo, existiam algumas agências grandes, bem grandes, e existiam pequenas social medias que a Sim. gente conheceu ali. E eu falei pro Wesley, eu vou fazer e a gente vai ser uma agência grande. A gente vai ser uma agência grande. Eu quero concorrer com essa agência aqui. Mandei o perfil, né, da agência, que é uma agência daqui de Lisboa, e eu tinha um alvo. A gente, né, sempre teve ali um alvo. Então você tem que estar Uma referência. trabalhando, tem que estar Uma trabalhando em visão. cima disso.
Se você ficar achando que não vai conseguir ou que já tem muita gente, você não anda pra frente, né? Exato. E cá estamos nós. Pois é. Diga-se de passagem, somos uma agência grande. É verdade, é verdade. Porque, por mais que a gente seja pequeno, perto de outras agências talvez maiores, mas hoje nós temos uma equipa, né, de 6 pessoas. 6 pessoas. Hoje tem uma equipe de 6 pessoas, a gente contacta e fala e vive com muitos freelancers também, trabalha muito pra gente. Então, assim, diga-se de passagem, a gente já é uma agência de médio para grande porte. Sim. Em 5 anos, vai fazer 5 anos esse ano, então não é fácil, mas é aquilo, né? E a gente também fez isso, gente. A gente foi atrás de muitas agências, foi atrás de muitas pessoas que trabalhavam com isso. E ninguém, tipo assim, deu Uma ajuda, né? um impulso. Um impulso, isso. A gente Um não empurrão. sabia de precificação, a gente não sabia de nada. E a gente fez tudo, a gente bateu a cara na porta várias vezes para poder a gente aprender as coisas. Então, assim, é óbvio que a gente não tem que dar tudo, porque se você quiser tudo, você tem que pagar mentoria para essa pessoa, Sim, obviamente. Hoje em sim. dia a gente sabe que para a gente saber Vai te da encurtar o trajetória tempo. daquela É isso. pessoa, isso vai encurtar o teu tempo, mas tu pode ser sincero, olha, mano, não tenho esse dinheiro, quero fazer, vocês isso. são referências. Ser sincero mesmo, aquilo que eu já falei. Teve uma frase que a gente já ouviu, né, do Rafa, que ele diz, quando você está empurrando o carro no meio da rua, as pessoas tendem a te ajudar para parar, para te ajudar a resolver e ajudar a empurrar junto O carro, contigo sim. o carro. Mas se tu estiver dentro do carro, só com pisca-alerta Exato, ativo, ninguém vai parar, não. Se eu passar e tu tiver parado com o pisca-alerta, se o carro tá quebrado, eu não vou vai saber. continuar passando. Se tu tá com o carro quebrado, eu não. Mas tu tá tentando fazer algo para melhorar a tua situação, aí as pessoas É tendem mais a te fácil eu te ajudar, é verdade. Exatamente. É verdade. E aí tu veio pra cá, quando chegou aqui, tu já trabalhou de cara com fotografia, como é que foi esse processo todo? Tu chegou aqui mais ou menos em 2019, né? Cheguei aqui no final de agosto de 2019, estudei o mercado de fotografia daqui. Isso é importante, gente. Estudei bastante, entrei em contato com várias pessoas, vi sites daqui, né, que os noivos usavam para contratar, como por exemplo casamentos.pt, que hoje em dia a gente é um grande parceiro do casamentos.pt com o Lembre Lembre. Vi alguns outros sites, estudei mesmo os fotógrafos e eu vi, não, a minha fotografia, o meu estilo dá para concorrer nesse mercado. Eu não estou nada muito longe do mercado. Obviamente tem pessoas que ainda estão acima de mim, como também tem pessoas que estão abaixo. É isso. Então, eu consigo me encaixar nessa parcela aqui do mercado. E aí foi quando eu decidi, não vou vir para cá. E todo mundo achava que era brincadeira lá, e até o próprio David achava que era brincadeira, até que a gente fez um acerto de contas mais uma vez e eu comprei a passagem e acho que foi com 4, 5 meses depois que eu decidi, né, que comprei a passagem, eu vim para cá. Chegando aqui, eu trouxe um pouco dinheiro, né? Não façam isso mais uma vez. Trouxe pouco dinheiro, mas eu vim numa boa época. Eu estudei isso também. Eu sabia que aqui no verão tem mais oportunidade de emprego. Então eu já vim calculado. Se em um mês e pouco, eu não consegui nada na minha área, né? E obviamente não consegui clientes, eu vou em busca de qualquer outra coisa para ter dinheiro. E foi assim que foi. Então eu trabalhei com restauração assim que cheguei aqui. Né? Trabalhei na Costa Caparica, depois fui para a restauração em Lisboa, onde também passei por algumas coisas que não foram muito legais, não tive salário pago, enfim, o mês de dezembro de 2019 foi muito difícil para mim aqui. Né? Eu nem voltei para o Brasil porque nem dinheiro eu tinha, na verdade essa foi a verdade. Se eu tivesse, eu tinha voltado, a verdade era essa. E em seguida, em 2020, eu conheci a melhor pessoa da minha vida, Francisco Online. E depois veio a pandemia, né? E aí, se você for perguntar, em algum momento você pensou em desistir? Sim, na pandemia. E a gente já tava junto. Sim. Tanto é que eu falei, a gente já tava num momento bem difícil, assim, da nossa vida financeira. Bem difícil mesmo. E aí que aqui foi mesmo fechado. Foi lockdown total. Não tinha avião, não tinha... Se a gente quisesse voltar para o Brasil, não tinha nem como. Porque não tinha voo. Então, foi muito difícil. A gente passou por uma situação financeira bem difícil. Quem ficou, acho que passou uma situação bem apertada, bem difícil. O Wesley ficou de lockdown, né, na época do trabalho que ele tinha, que era no restaurante. Tu continuou trabalhando? Eu continuei trabalhando, mas depois de 1 ano também fui demitida, porque fechou. A pessoa quebrou. A pessoa quebrou, né? E eu tive que sair. Ela faliu, né? E aí foi aí que a gente esteve numa situação bem apertada, assim.
Aí, meio a isso, foi quando eu pensei em desistir, não foi? Lembra? Sim. Que aí eu disse, ó, amor, acho que eu vou vender a câmera, eu vou vender as coisas, que a gente consegue um dinheiro, porque a gente precisava de dinheiro. Foi. E A aí, gente tá muito difícil, tá muito apertado. Eu vou vender a câmera e o computador e a e gente depois levanta a uma gente grana vê. pra se sustentar um tempo. Eu falei, mas não vai mesmo. E aí foi onde o Suelaine, nesse momento, disse, não, você não vai vender, você não vai deixar de cumprir com aquilo que você veio fazer aqui. É porque naquele momento eu pensei, se a gente vender, vai ser muito mais difícil a gente comprar outra. E se a gente vender, a gente vai deixar De lado. Vai deixar talvez a rotina. coberto É, um sonho ou uma profissão ou uma coisa que eu sabia que era aquilo que ele queria fazer, e que toda vez que ele falava o brilho nos olhos e aquilo, não era uma coisa que eu entendia também, porque na minha visão, eu tinha uma visão de fotógrafo diferente também, e algumas coisas eu acho que acontecem com algumas pessoas que eu acho que as pessoas não levam tão a sério, sim. né? Essa é uma profissão, gente, e às vezes as próprias pessoas que é da Que fazem parte do profissão, mercado. que fazem parte do mercado, não dão Tanta tanta importância. importância e a credibilidade cai. Por isso que às vezes as pessoas não valorizam. Por quê? Porque Nem você o mesmo se próprio mercado valoriza. não está se valorizando. Exato. Né? Gente que descredibiliza e, de certa forma, eu enxergava um pouco dessa forma. O fotógrafo não é profissão. Na minha cabeça, você tem uma câmera. Por isso que, por exemplo, lá atrás foi a grande briga na minha casa, né? Porque ninguém Uhum. enxergava Ninguém isso enxergava como isso como uma profissão. profissão. Porque imagina, isso é uma coisa, é uma arte, né? É um lado mais artístico. E eu não acreditava muito nisso. Porque eu vim de uma família que todo mundo estudou, fez faculdade, e todo mundo trabalha no que estudou. Né? Ou então você vira comerciante De empreendedor e é ou isso. empreendedor, e assim é isso. Então eu não enxergava isso como uma profissão. Quando ele falou pra mim que ele era fotógrafo, eu fiquei um pouco tipo, pô, sério? Fotógrafo? Não, não é possível. Mas quando ele foi me trazendo um pouco à luz, né, daquilo que. E eu acho que isso também tem muito a ver com a referência que ele teve lá atrás, né? Porque Sim. David já era uma referência positiva, né? O David tinha um escritório, tinha pessoas que De trabalhavam para ele, funcionários, funcionar. agenda Tipo assim, cheia. agenda cheia. Então, assim, isso aqui é Tomava. sério, É, exato. né? Então, mas o próprio mercado se desvaloriza às vezes, e isso é mal. Não se pode fazer isso. Mesma coisa, às vezes, também está acontecendo um pouco com social media. Né? Não porque faz, porque só posta, porque eu também sei postar, e aí acaba descredibilizando quem está fazendo um caminho mais certo, mais concreto. Então, eu também não enxergava muito isso. E aí eu disse, não vai vender, porque se é isso que você quer fazer, por mais que eu, no fundo, eu não acreditava muito nessa profissão, mas ele me passou uma visão de, tipo assim, eu quero fazer isso mais do que tudo, né? Tipo assim, é isso que eu quero fazer pra vida. Então eu falei assim, olha, eu vou ter que incentivar aqui de alguma forma pra poder eu ver se isso aqui vai dar certo ou não. Porque se eu já for de cara dizer não, né? Eu tenho que entender aqui. Então eu dei força, eu disse, não, é isso que tu quer fazer, é isso que tu vai fazer. Então foi mais por esse caminho. Mas é a importância também, né? De você ter pessoas que acreditam em você. E às vezes, por exemplo, como você enxergou algo que nem eu mesmo enxergava lá Sim, na frente. Então, por isso que sim, você disse, não desiste, que lá na frente você vai colher. Agora, não desiste agora. foi. Então, é muito importante ter pessoas também assim do lado, que enxergam às vezes além do que você próprio se enxerga, né? Sim. E pronto, passou a pandemia. Durante a pandemia, continuei trabalhando com restauração, fiz entrega de Uber Eats. estafeta, né? Aqui, como chamam. Foi um perrengue Uber. danado. E depois consegui um trabalho É num. incrível quando você tá fazendo uma coisa que não é pra você fazer. Tudo Não dava dá errado, certo. tudo dava errado, tudo Não dava dá errado. certo. Tudo Gente, dava esse errado. menino, todo mundo, Acho que foram só 3 semanas, mas foram todo as mundo já piores foi 3 semanas, estafeta assim, em foi. Portugal e nunca E aconteceu nada. O Wesley foi assaltado. deu tudo errado. É... Levaram meu capacete, quebraram a moto. Deu tudo errado, deu tudo errado, deu tudo errado. Foi. Deu tudo errado. E aí, nesse meio tempo também surgiu a Fluir, né? Em meio à pandemia surgiu a Fluir. E depois, já praticamente final da pandemia, eu consegui um trabalho num condomínio, onde minha obrigação era tomar conta da piscina, não deixar que ninguém morresse, e vender o picolé, Foi. gelado, salgadinho e essas coisas numa No, barraquinha que tinha dentro do dentro do próprio condomínio. condomínio.
Só que aí, com esse trabalho, ele era part-time e no verão o sol se põe muito tarde, aí foi algo que a gente combinou. Ou seja, eu vou levar a câmera pro trabalho. Quando eu sair do trabalho, eu vou para algum ponto turístico daqui, de Que foi a Portugal, Torre de Belém, que né? foi a Torre de Belém, porque era caminho, ou seja, eu trabalhava, para quem conhece aqui, né? Eu trabalhava na linha de Cascais, então na volta eu descia no comboio em Belém. E o engraçado é que é muito. Tinha uma perspectiva, né, desse trabalho, porque na época ele tinha recebido uma proposta de trabalhar num restaurante Tem esse de porém. luxo, onde ele ia trabalhar pouco, ia ganhar bem Bem, e ia bem. ganhar muita Gorjeta. gorjeta. Então eu vi também, a gente tava passando por um problema Foi, financeiro. Eu falei, aceita, amor, aceita, foi. porque assim não vai dar. Ele, amor, eu não vou aceitar, não sinto paz em aceitar isso, porque se eu aceitar esse trabalho, eu não vou estar sentado naquela mesa. Esse foi um ponto muito importante. Ou seja, quando eu consegui esse trabalho, realmente eu recebia muito bem, né? Sim, Comparado às pessoas que trabalham com restauração sim. na época. Era um Tra- garçom de luxo. Trabalhava Pronto, só na parte da noite, era era. suave, recebia muita gorjeta boa. E aí o pessoal do trabalho me fez esse convite de assinar o contrato e de fato trabalhar com eles. E aí, na situação financeira que a gente tava, quando eu cheguei em casa que eu Não, falei isso, eu ela disse, na hora, oxe. aceita isso e é isso. E eu disse, não posso aceitar. Porque Foi até uma discussão que a gente teve na época. foi. Mais uma, tá vendo? Porque pessoal, é difícil acreditar que vai dar certo fotografia, mas dá, gente. E aí foi justamente. E aí depois eu demorei, enrolei o pessoal lá, né, pra dar uma proposta, uma Sim, resposta uma pra eles. resposta. E aí foi quando eles sentaram de fato assim comigo, e aí, tu quer ou não? Porque a gente precisa ir em busca de outra pessoa. E aí eu falei pra eles, eu disse, olha, se eu aceitar esse trabalho aqui, jamais desonrando o trabalho de vocês, mas se eu aceitar esse trabalho, eu jamais vou ser a pessoa que está sentado nessa mesa. E eu sei o que eu quero ser. Eu saí de lá com um propósito, eu continuo aqui com esse propósito. E hoje, mais do que nunca, eu sei o que eu quero ser. Depois de tudo isso que eu enfrentei, se eu não desistir até aqui, não vai ser agora que eu vou desistir. Hum. E aí, na época, eles disseram, beleza, a gente acredita em você e vai. E aí foi quando surgiu esse outro trabalho. E aí, na volta desse outro trabalho, eu ficava Que foi lá. estratégico, né? Tipo assim, vou trabalhar pouco, Foi, saía da já foi costa pra pensando ir nisso. Estoril. É Foi. assim, é uma 1 volta, hora e meia, 1 hora e 40 de transporte. mas era por um período onde ele financeiramente ia estruturar para poder a gente começar. Isso. Mas já foi nesse objetivo. Você já foi, Foi, já tinha começado. foi. Tinha É, pouco, tinha um ou dois clientes, eu acho. exato. Tinha pouquíssimo. Há 5 anos atrás, gente, ninguém entendia o que era marketing, o que era social media. A gente que teve que convencer o cliente. Aqui em Portugal esse mercado é bem mais atrasado, né, do que no Brasil. Agora já melhorou Agora melhorou bastante. muito, mas há 5 anos atrás, Era mais complicado. esquece. E aí eu ia para a Torre de Belém e ficava abordando pessoas, né, que eu via, casais especificamente, que eu via que iam fazer selfie. E eu pedia para fazer fotos dele, mostrava meu Instagram, que eu já tinha minimamente feito fotos do pessoal com quem eu trabalhava no restaurante, ou seja, eu repeti o que eu fiz lá atrás, aqui, sem cometer os mesmos erros. Ou seja, eu fiz foto do pessoal que trabalhava comigo no restaurante, criei um portfólio, coloquei aqui no Instagram. Depois, quando eu ia para Torre de Belém, eu já tinha um Mostrar. portfólio aqui em Portugal. Então, isso gerava credibilidade. E Sim. aí, quando eu mostrava para eles, eu dizia, olha, eu sou fotógrafo profissional, posso fazer uma foto de vocês? E depois comecei a notar também um padrão, ou seja, os brasileiros aceitavam mais, os estrangeiros aceitavam mais, os espanhóis, então eu comecei a abordar só esse pessoal. E foi aí onde eu fui criando conteúdo no meu Instagram, né? Oferecendo fotografias para as pessoas. Mas usei também uma estratégia na época que o pessoal chama de inversão de risco, ou seja, eu fazia fotos dos casais, mandava 2, 3, 4 fotos para eles no máximo, eles adoravam, e depois dizia, olha, mas aqui tem mais 20 fotos, se vocês quiserem comprar, o valor é tanto. Entendeu? E muitas vezes isso aconteceu de forma positiva. Sim. A gente já teve até a experiência que um casal espanhol, sei lá, me deu 100 euros e nem queria as fotos. Na época Praticamente foi foi. só assim pela experiência, pelo Foi. pouco tempo de experiência que eu pude E proporcionar a gostaram do eles. Wesley também. Isso, E na época 100 euros ainda era bastante dinheiro. sim. Hoje em dia já não é Não tanto. é tanto. E eu fiz isso por muitas vezes. Até que, pela movimentação no Instagram, né, natural, o pessoal começou a procurar fotógrafos em Lisboa. E foi assim que eu coloquei na minha bio, e acho que é até hoje, nem lembro. E é assim que eu coloquei, de forma estratégica. E muita gente que vinha pra cá como turista, né,
pesquisava no Instagram fotógrafo em Lisboa, eu aparecia, eles entravam em contato e foi assim que eu voltei A a fotógrafa. fotografar aqui. Ou seja, Em paralelo, a gente tinha a Fluir, e aí foi quando ele saiu desse trabalho, né, na piscina e tudo, e aí a gente ficou com Foi. esses dois. que também era um contrato temporário, a gente já sabia a data que eu ia sair, e quando eu saí a gente disse, ok, a partir daqui a gente já não trabalha mais pra ninguém, vamos pisar no acelerador Foi. e fé. No início foi difícil, mas demorou acho que mais ou menos um ano Foi. pra gente largar tudo, assim, Foi. pra gente começar de fato a fluir e tudo. E de cara, assim, tu começou. Demorou quanto tempo pra tu entrar na área de casamento, né? Que é o que tu gosta de fazer. Então, praticamente a história se repetiu aqui. Eu conheci um outro fotógrafo e esse fotógrafo me levou para fotografar com ele, né? E eu expliquei toda a minha história para ele, mostrei trabalhos antigos, bem antigos, né, da época do Brasil, e foi quando ele me levou para fotografar com ele. E foi assim que eu me reingressei praticamente aqui no mercado, porque eu precisava mais uma vez ter portfólio aqui. Sim, de De casamento. casamentos. E aí eu falei com ele, a gente negociou, ele me ajudou e deixou eu usar as fotos dele no meu perfil. E foi onde eu comecei a ter portfólio de casamentos aqui. Mas eu acho que ele só deixou um ou dois. Um ou dois. A gente fez poucos, na verdade, mas parece que foi o pouco que eu precisava para dizer assim, olha, chegou a hora de tu voltar para aqui. Foi como se fosse esse sinal de chegou a hora de tu voltar para fazer isso aqui. E aí depois, naturalmente, E aí depois, exato, com o portfólio e já entendendo, né, um pouco do marketing, anúncio e isso, posicionamento, tudo isso, a gente foi trabalhando isso nas redes sociais e começou a vir os casamentos de forma mais lenta. Mas, ou seja, praticamente foram 2021, 2023, foram 2 anos de pandemia, então, ou seja, eu voltei a fotografar casamentos praticamente em 2024. não. 2023, A pandemia 2024. foi 2021. 20 e 21. Então Foi. foi 22 e 23. 22, 23 foi que eu voltei a fotografar os casamentos, de fato, aqui. E Tanto é que eu acho que no primeiro ano, eu acho que eu fiz 5 casamentos. foi engraçado a gente rir, porque assim, hoje em dia a gente fica calculando a agenda, assim, é loucura. Ano passado foram 35, né? Foi, meu Deus, é muito casal, gente, é muita responsabilidade. É. E você chegou no ápice da sua carreira, você acha que você tá no lugar que você queria estar? Você acha que ainda não? O que é que tu tem, o que é que tu enxerga desses 10 anos? Qual é a tua perspectiva? Qual é a tua... Um resumo desse tempo, dessa trajetória. O que é que tu sente quando tu lembra disso? Acho que o que eu posso, a palavra que de fato resumiria isso seria aprendizagem, né? Porque a fotografia, como você falou, é uma profissão que muita gente entra e sai logo em seguida. Você vê que a fotografia é muito mais sobre constância, consistência, persistência, né? Aprendizado, resiliência, do que só simplesmente ter uma câmera e querer isso, não. Você realmente tem que persistir naquilo por muito mais tempo. E acho que foi aprendizado. Se eu estou onde eu quero estar, ainda não. Eu ainda tenho alguns objetivos, planos pessoais que junto a gente vai chegar lá, mas ainda não estou onde eu quero estar. Mas hoje, se eu puder dizer, eu já estou assim, muito realizado e até sendo realista, eu jamais imaginaria que eu talvez chegaria a esse ponto. Ou seja, hoje eu tenho uma equipe de 2 pessoas que estão comigo, uma pessoa para editar e outra pessoa que me ajuda na parte de atendimento, né, com o cliente. E não dá. E não dá, gente. E é isso, exatamente. Não dá conta. E hoje, durante o verão, na autoestação, ainda é pouca mão de obra, né? Ou seja, não precisa de mais gente. Já fui durante 1 ano professor numa escola de fotografia aqui em Portugal. Portuguesa. E a pergunta que eu mais ouvia, e uma vez você teve a oportunidade de ir comigo para a sala de aula, era: professor, dá para viver de fotografia? Não dá para sobreviver. Dá para viver, dá para sobreviver de fotografia? E eu sempre disse: não, gente, não dá para sobreviver, dá para viver. Hoje eu sustento a minha família, sustento a minha casa, a gente tem funcionários, tudo isso através da fotografia. E eu costumo dizer que a Fluir andou mesmo porque eu sempre tive ele assim do meu lado. Eu tinha um grande diferencial. Por mais que eu soubesse ali de estratégia, de marketing, sempre fui meu marqueteiro ali, eu sempre fui meu comercial, sempre entendi um pouco, estudei também sobre isso, mas eu tinha um plus,
Eu tinha fotos muito boas dos clientes. Então, quando eu oferecia o serviço da agência, já tinha fotos nos specs, então eu tinha assim um plus, eu tinha algo a mais do que outra social media poderia oferecer, e isso foi o que fez a Fluir crescer de forma tão rápida. Então, ele não é só. E eu vi ele se desafiando também, porque ele não tinha feito. Muitas coisas eu nunca tinha fotografado, que eu só comecei a fotografar depois que a Fluir nasceu. Foi. Muitas Tipo, coisas. comida mesmo e tudo. E eu fechava os clientes, falava, gente, eu fechei um cliente e a gente vai ter que fotografar ele. Mas eu nunca fiz isso. Mas você vai ter que fazer. É, E ele fazia e ficava muito bom. Os clientes amavam. A gente nunca teve um feedback negativo de foto de todo esse tempo. Em relação a ficou ruim, a não gostei, óbvio. sempre dá Pode pra... fazer um ajuste ali na Sim, pele, uma coisa ou outra, né? Mas feedback negativo a gente nunca teve. E o Wesley também tem muito carisma. Eu acho que isso faz com que as pessoas gostem muito também dele. E hoje em dia eu me deparo com atendimento de pessoas dizendo assim: eu já disse pro meu noivo que o dia que ele me pedisse em casamento, pode ser você você. tinha que ser o meu fotógrafo, né? É o meu sonho. Então, ouvir isso, né, de pessoas, de clientes, me deixa muito feliz, né? Lá atrás, eu não acreditava muito, mas tive que acreditar forçadamente. E juntos, acho que a gente conseguiu construir um caminho legal. Óbvio que muito mais por persistência da parte dele, mas muito eu também aqui empurrando, né? Tipo assim, ó, tu vai ter que ir. Exato. Não, a Solane na minha carreira foi um divisor de águas também, porque foi como ela falou, né? Ou seja, ela sempre acreditou que a fotografia era algo muito artístico, e eu também era muito disso aí. Então eu não via tudo isso como uma empresa, como um negócio, não acreditava que precisava de ter uma estrutura, não acreditava que precisava crescer, eu achava que era só eu fazer as minhas fotos, atender bem os meus clientes, entregar as fotos e tá tudo isso. Até que ela disse, não, isso aqui é um negócio, vamos estruturar isso aqui como um negócio. E é o que eu digo para muitos fotógrafos hoje, eu disse, enquanto vocês não começarem a ver a fotografia, a profissão de vocês como empresa, como um negócio, vocês não vão crescer. Porque aí foi E quando... você precisa se posicionar com isso, porque Exato. se você sustenta a sua casa, sua família, aquilo ali é um negócio, é uma empresa, as pessoas precisam levar a sério, sabe? E isso é se posicionar para outros fotógrafos, né? Sim, E para os próprios clientes, sim, né? A gente não aceita desvalorização. sim, E não acontece. O fato é que não acontece, porque o posicionamento que a gente tem hoje é diferente. A gente não chega, nenhum cliente chega e responde de maneira que está desvalorizando. Se o cliente acha caro, ele fala, olha, isso não cabe no meu orçamento, não está no meu budget. E tá tudo bem, porque tem fotógrafo para essa pessoa. Talvez não seja ele, mas tem para essa pessoa. Porque hoje a gente conseguiu chegar num nível para cobrar, né, para fazer um trabalho, que às vezes a pessoa não tem ideia, né? E tem a perspectiva também, às vezes, de que vai ser um pouco mais barato. E tá tudo bem. Mas você precisa se posicionar, né? sim. E evoluir também. Exato. E aí foi justamente quando isso começou a acontecer de forma mais consistente, né? Eu foram aparecendo cada vez mais casamentos fazendo isso, ou seja, o posicionamento, a boa entrega, né? Ou seja, sempre, obviamente, fazendo boas fotos, porque é o que eu costumo dizer sempre, gente, obrigação, se você diz que você é fotógrafo, você tem que obrigatoriamente entregar fotos boas. Ponto. É a mesma coisa de eu dizer que E não eu... vem dizer que vai melhorar na edição, não, pelo amor de Deus. É, exato. Você tem que entregar fotos boas, ponto final. Isso não é... Não... É a mesma coisa se eu dizer que eu faço hambúrguer, eu tenho que entregar um bom hambúrguer, ponto Isso. final. Eu não tenho enfim, tentar meios de... Ah, não, não. É obrigação sua entregar boas fotos. E depois vem os seus diferenciais, que aí é o seu atendimento, que é a sua forma de como tratar com o cliente, determinadas fotografias que vocês fazem, o estilo, tudo isso passa a ser o seu diferencial. Mas sua obrigação é entregar boas fotos. E de onde veio esse teu estilo do fotojornalismo? Eu acho que teve muita influência de David, Uhum. mas eu sempre gostei de algo mais Natural. natural, mais espontâneo, algo sem ser forçado. E essa é a linha que eu gosto, sempre gostei de seguir e hoje ainda mais, né? Então, E tipo, tu não consigo, faz uma posezinha. Tipo, você pede pro casal fazer uma pose. sim, peço para eles guiarem uma pose, mas dentro dessa pose eu sempre vou pedir para que eles façam determinadas ações, ou seja, se
deem um beijo, andem, passem a mão no rosto dela. E às vezes determinada ação que eu peço para o casal fazer já é na intuição de fazer a foto, mas ele não sabe, Uhum. entendeu? Já caçando, eu fico procurando criar momentos espontâneos enquanto eu vou fotografando. E aí são os melhores resultados. Eu costumo ver os feedbacks, né? De, tipo, as pessoas, ficaram perfeitas as fotos, mas o melhor foi a experiência. A gente teve uma ótima experiência. Então, isso também é muito bom, porque às vezes a gente fala, vai ter um fotógrafo, você já fica logo tensa. É. Mas com ele as coisas fluem de forma mesmo muito natural. Eu já tenho visto, assim, bastante esse feedback e admiro demais, assim, acho top. Tem uma foto que eu vejo assim, amor, que olhar, como é que tu fez isso? Eu não sei o que, acho top. Ele fica, não, amor, gostei muito dessa foto, não sei o que a exigência dele é altíssima com ele mesmo, mas admiro demais. E quanto ao futuro, né? O que é que tu pensa, assim, sem dar muito spoiler, porque eu sei de algumas coisas, né? Mas como é que... Porque hoje tem uma equipe, né? Já vi você ajudando muitos fotógrafos iniciantes, muitas pessoas que precisavam de um up, precisavam de uma ajuda. Confesso que até algumas pessoas que acho que nem mereciam da minha parte, porque o Wesley tem um coração gigante. Então, quanto ao futuro, o que é que você pensa? Qual é a direção? Na parte da fotografia, eu quero, ou seja, sempre estou estudando mais, quero aprender a me posicionar melhor, ter mais experiências também com casamentos que eu ainda não fotografei, ou seja, o meu desejo, objetivo e meta é fotografar casamentos hoje em outros países da Europa, né, fora daqui de Portugal. Tenho alguns países assim na lista que todo mundo sonha. Outras Também culturas também, já teve outras culturas, oportunidade, eu né? já tive a oportunidade de fotografar em Angola e hoje em dia uma boa parte dos meus clientes são angolanos, então um beijo para vocês aí, clientes angolanos, eu gosto muito da vibe de vocês. E depois quero também ensinar a outros fotógrafos, ensinar sempre foi uma paixão que eu tive desde sempre, ou seja, desde o primeiro curso que eu fiz, mesmo sem querer, lá em João Pessoa, o Risenberg falava, olha, fala com o Wesley que ele vai te ajudar, ele vai te ensinar. Então, desde aí eu já via esse gostinho de ensinar, tive essa experiência de ser professor durante um ano e eu vi a transformação que isso pode causar na vida das pessoas. Então, para o futuro, assim, vou criar algum projeto para ensinar fotógrafos que já são fotógrafos, mas que querem transformar isso de fato num negócio, numa empresa, algo lucrativo que te dá estrutura para manter a tua família e hoje, como a gente fala, a gente também mantém outras famílias através do nosso trabalho, né? São pessoas que trabalham para a gente que, ou seja, através de nós vem boa parte do sustento dela, se não toda. Então, também é um desejo que eu tenho e E como é que tu se inspira? como eu me inspiro. Hoje, vou ser sincero para vocês, é até algo que eu estava refletindo hoje. Hoje eu trato muito mais coisas burocráticas do que propriamente criativas. Sim. Mas eu me inspiro seguindo outros fotógrafos. E uma dica é: segue poucas pessoas, porque hoje em dia a informação é um milhão, né? Então tem alguns estilos de alguns fotógrafos que eu sigo, que são eles que eu vou lá e faço a reciclagem da criatividade, pode assim dizer. São esses poucos que eu vou lá e dou sempre uma olhada no feed, vejo, de fato, paro e olho com um olhar mais crítico, né? Ou seja, o que que ele fez, como é que tá a luz e tudo isso. Essa é a maneira que eu atualmente me reciclo, né? Ou seja, e principalmente quando a gente viaja é muito bom porque você vê outras culturas, outras texturas, você vê coisas totalmente diferentes. E continuar fotografando como hobby. Essa também é algo que eu tenho feito pouquíssimo, mas. Coitado. Mas, ou seja, tá tirando a visão daquilo só que você faz, que você faz, que você faz. E até isso, o fato de eu fotografar muitas coisas diferentes na Fluir, eu também aprendo coisas que eu consigo fotografar na fotografia de casamento. Por exemplo, quando eu vou fotografar comida, eu aprendo como é que eu vou fotografar o bolo da noiva, entendeu? Como é que eu vou, talvez, fotografar a decoração Decoração. dela, entendeu? Então, uma coisa vai se juntando à outra. Mas é praticamente assim que eu me inspiro hoje. E se no futuro Maria chegar pra tu e dizer assim, pai, eu quero ser fotógrafa?
Ela tem o melhor professor. É verdade, é verdade. Mas tu ia ficar feliz? Ficaria muito feliz, sim. Hoje eu tenho certeza de que é uma carreira que pode ser promissora, que ela pode construir a vida dela e ajudar várias outras pessoas. E esse, no final das contas, é o nosso objetivo aqui, né? Seja, de fato, também transformar a vida de outras pessoas, seja com o que a gente faz, com o que a gente ensina, com o trabalho que a gente pode oferecer. Vai ter o melhor professor e a melhor pessoa para impulsionar, É verdade, porque eu tô aqui para impulsionar é verdade. demais. Mas acho que é isso, né? Qual é uma mensagem que tu queria deixar aí pros fotógrafos, né? Pros que têm sonho, que querem fazer disso uma carreira, uma profissão, um negócio, né? Um conselho que tu pode dar e uma mensagem aí pro pessoal. Acho que a tua trajetória fala muito de atitude e de humildade. Acho que a gente precisa, quando a gente quer algo, a gente precisa ser humilde e reconhecer que a gente precisa de outras Sim. pessoas. E a tua trajetória fala muito sobre isso. E acho isso fantástico. Mas qual é uma mensagem, um conselho que tu pode dar para as pessoas que querem chegar nesse nível? Eu dividiria isso aqui por fases, ou seja, se você quer começar na fotografia ainda, né, se você ainda não de fato começou, persista, aprenda, se junte com pessoas que podem te ensinar e persista muito, porque o segredo está nisso, ou seja, você vai melhorando conforme você vai praticando, o segredo está nessa, não fica pirado em trocar de câmera, trocar de equipamento e essas coisas. Não, é isso. Quando você vê que o seu equipamento já não serve mais para você, aí sim você vai lá e troca o equipamento. Só nessa hora. Depois, se você já é fotógrafo hoje e quer melhorar isso, começa a ver a tua fotografia como um negócio, como uma empresa, como algo promissor. Ou seja, estrutura isso, né? Cria uma base sólida nisso, para depois você poder justamente ter a possibilidade de talvez contratar outras pessoas para que você possa fotografar ainda mais. Né? Então, se eu puder dar um conselho, é isso: para de ver tua fotografia só como arte, né? Insere também a parte empresarial no meio, ou seja, você vai levar a sua parte artística através de um meio empresarial e isso vai fazer você crescer. Se esse foi um conselho que mudou a minha vida, mudou a nossa vida, Sim. mudou a minha trajetória, vem mudando porque a gente vem melhorando a cada dia mais, e que se eu pudesse dar era isso, passa a enxergar a tua fotografia como um negócio lucrativo que sustenta a tua casa, a tua vida, a tua família e que vai ajudar outras pessoas. É isso. Então, fiquem com esse episódio maravilhoso e espero que vocês consigam entender um pouco da trajetória do Wesley. Foi ótimo dividir esse tempo com você, meu amor, meu digníssimo. Foi muito importante a gente se espelhar nas pessoas, mas a gente entender qual foi a trajetória que elas seguiram para estar nesse lugar. Exato. Às vezes a gente olha e acha que foi super fácil, mas não é. Existe uma trajetória árdua e uma resiliência, persistência e constância diária. Diária. Até hoje ele precisa disso. Então, foi muito especial. Espero que tenha agregado aí na sua vida, né, de certa forma. Obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir a gente, por seguir a gente, por estar sempre por dentro do que a gente faz, dos nossos projetos. Continua desse lado, nos ouvindo, curtindo, nos acompanhando e comenta aqui embaixo o que foi, assim, de estralo pra você. E se você quer outros episódios como esse, né? Quer Fala aí. alguma dica que a Fala gente algum possa assunto trazer. também, se você Isso, quiser. traz assuntos que a gente pode trazer, comenta aqui embaixo. E é isso. Fica com o nosso episódio e até o próximo. Tchau!